Eu sou um dos pastores mais antigos na TV brasileira, quando a TV era poderosa. Exato. Ela caiu. Então, eu tenho 42 anos na televisão. Só de TV, 42 anos. Que eu tô na TV. E eu comecei a me posicionar quando nenhum pastor nem imaginava se posicionar. Imagina. Eu comecei a me posicionar quando eu entrei na TV com 23 anos de idade. Quando eu estava na TV, ainda não tinha um debate aberto sobre práticas homossexuais. Exato. Eu já me posicionava. É mesmo, naquela época. Já me posicionava, mostrando que a pessoa tem direito de ser o que ela bem entender. A minha questão não é a pessoa. A minha questão é a ideologia. Entendi. A minha questão não é o cara ser homossexual, é um problema dele, acerta com Deus, não tem nada com isso. A minha questão chama-se o ativismo gay, que é ideológico. Que é? Né? O ativismo gay está vinculado à esquerda por ideologia. Não naquela época, veio depois. Mas não, isso já vinha, já vinha sendo alimentado, só que havia uma reação muito gigante na sociedade. Naquela época eu já falava de aborto. Agora eu aprendi uma coisa, meu amigo. O que eu via? Eu via, olha como é que Deus faz. Quando eu tinha 17, 18 anos, eu verificava que os pastores não tinham respostas fora da Bíblia. Exato. Aí eu dizia assim, caramba. E aí eles se esquivavam. Então, não, ou então eles não, porque Deus. Aí eu dizia assim, bem, mas e quem não acredita em Deus? Não é válido. Então, o que Deus botou na minha mente? A Bíblia é a verdade. Certo. O que Deus fala é a verdade. Então, na ciência, na sociologia, eu vou descobrir essa verdade de Deus. Então, eu vou mostrar a Bíblia através da ciência. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pesquisar esses assuntos fora da teologia. Todos esses assuntos polêmicos, eu vou encontrar respostas na ciência. E foi o que eu fiz. Eu discuti várias vezes no Congresso Nacional, em audiências públicas, sobre questão de aborto. Nunca levei a Bíblia. Eu não preciso discutir aborto falando de teologia. E eu deixava os caras loucos. Por quê? Porque eu ia na ciência para provar o que é o aborto. Eu não preciso da Bíblia para mostrar que o aborto é a coisa mais estúpida, mais violenta contra os indefesos. Eu discuti com feministas, eu discuti com todo tipo de gente. E qual que era o ponto? Então, qual é a questão? Um dos pontos da questão do aborto. Toda mulher tem o direito de determinar sobre o seu próprio corpo. Sim. Isso aqui é uma frase que as feministas que é usado, usam. Então eu vou destruir a frase. Certo. Toda mulher. 50% de aborto foram cometidos por gente do sexo feminino. Não tiveram o direito de decidir sobre o seu próprio corpo. Toda mulher tem o direito de decidir sobre o seu próprio corpo. E os outros 50%? Então, toda mulher. Pelo menos 50% dos abortos é de mulheres. Sexo feminino. Então, a primeira palavra... você falando que iam nascer mulheres. Então, se você aborta quem ia nascer mulher... Qual é que toda mulher tem direito sobre o seu próprio corpo? Eu já comecei a quebrar. Toda mulher tem direito, nenhum ser humano tem direito absoluto sobre o seu próprio corpo. Se você tentar se matar, é crime. Sim. Você responde. Então, quebrei a segunda. Toda mulher... Eutanásia. Toda mulher tem o direito sobre o seu próprio corpo. O bebê não é prolongamento do corpo da mulher e as provas são sensacionais. O bebê... no útero de uma mulher, não é a unha, não é o cabelo que ela pode aparar e cortar. O bebê, na gestação, ele é o agente ativo e a mulher é o passivo. Quem comanda a gestação é o pequeno bebê. É ele que torna o útero da mulher habitável. Se ele não tivesse naquela cápsula, ele é expulso como corpo estranho. Em última instância, é ele que decide a hora de sair. Então, como é que é do próprio corpo? Não é próprio corpo. Aí, outra prova. Eu estou falando aqui é ciência. Sim. O óvulo fecundado de um casal negro no útero de uma mulher branca nasce um negro. O óvulo fecundado de um casal branco no útero de uma negra nasce um branco. Como é que é prolongamento do corpo da mulher? Então, essa tese é destruída facilmente. E o que a gente tem que pensar, meu amigo, é o seguinte. Nenhum ser humano é mais humano do que outro. Ser e humanidade são intrínsecos. Nenhum corpo vivo pode se tornar pessoa a não ser que já seja em essência. O embrião é uma pessoa porque ele não pode se tornar outra coisa a não ser pessoa. Então, você derruba, tá? Outra coisa. Qual é a diferença do óvulo fecundado para mim e para você? Qual? Tempo
e nutrição. Certo. O óvulo fecundado tem 1 mês, 2, 3, e eu tenho 65 anos. Ele está em simbiose por nutrientes com a mãe ou como arroz e feijão. Essa é a diferença. Então, o argumento contra eles... E o argumento de violência, né? De estupro... Não, de... escuta, o argumento contra eles é forte. Outra, qual é a mãe de todos os direitos? Vamos lá. A mãe de todos os direitos é a vida. O direito à vida. Acima de tudo. A classificação... Existe uma classificação penal. Por que existe uma classificação penal? Porque existem níveis de gravidade de crime. Sim. Estupro é um crime. Tem que pegar esse cachorro e castrar ele, na minha opinião. É um crime. Mas matar é mais grave do que o estupro. Aqui que dorme a coruja, amigão. Mas deve ser difícil, meu amigo, criar um filho. Peraí, escute, ela não precisa criar. Aqui é que tá. É provado, amigo. As mulheres que fazem aborto, não importa qual é a causa, elas são propensas 9 vezes mais a problemas psiquiátricos do que a mulher que gera. Depressão... De tudo que você imaginar. Então, eu não acho que a mulher tem que criar um filho de um estupro. Eu não acho. Claro que não. Ela vai sofrer 9 meses, mas vai ficar livre a vida toda. E outra, vamos lá. Não existe a lei? A lei contempla o estupro pro aborto. A lei. Só... ela tem direito a abortar por... Se for estupro, a lei contempla isso. Agora, olha a bandidagem. Uma mulher... O que é um crime? Se estupro é um crime tem que ter provas. Sim. No Código Penal não existe crime sem provas. Eu não posso chegar e dizer assim, ele tentou me matar. Prove. Ué, então, como é que a lei diz que a mulher não precisa denunciar o estuprador? Não tem que ter ocorrência policial? Não. Então a mulher chega e diz assim, eu fui estuprada, aborto. Então, isso é a coisa mais sem vergonha, mais bandida para regularizar o aborto. Então uma mulher não precisa dizer que ela foi estuprada. E os argumentos são os mais imbecis do mundo. Não, porque isso constrange a mulher. Constrange? Quer dizer que a gente caçar um canalha que estuprou uma mulher é constrangimento? Quer dizer que proteger a própria mulher? Então, olha o jogo sujo. O jogo sujo é muito violento, cara. Então uma mulher chega e diz assim, eu fui estuprada. Cadê o boletim de ocorrência? Policial. Quem é o cara para você denunciar? Não tem. Então, é uma safadeza para enganar a sociedade daqueles que são a favor do aborto. O discurso que tem é que se o homem desse à luz, o aborto seria legalizado. Já ouviu esse discurso? A teoria, sabe? Os argumentos teóricos são os mais incríveis possíveis. Agora, quando você vê as mulheres que abortam, várias, trazem problemas há 20, 30 anos. Já cuidou na igreja? Sabe por quê? Claro. Sabe por quê? É um mistério essa relação profunda de um ser forte, no útero de uma mulher. Isso não é uma diferente não é uma brincadeira. Entre o homem e a mulher. Muito a mulher já é mãe quando ela tá grávida. O homem demora pra... Amor de mãe é insubstituível. Tanto é que tem um texto na Bíblia muito interessante para mostrar que Deus tem um amor maior do que uma mulher. Mas olha a analogia da Bíblia. Isaías 49:15 diz assim, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, do filho do seu ventre? É uma pergunta. Ainda que ela se esquecesse de ti, eu todavia não me esquecerei de ti. Então Deus está dizendo o seguinte, é muito difícil uma mulher esquecer do filho, mas tem mulher desnaturada. Nós sabemos. É raro, mas tem. Mas Deus está dizendo assim, o meu amor é muito maior do que o amor de uma mulher. Para ter uma ideia olha a analogia da grandeza do amor de uma mulher. Tá? Por que a Bíblia manda o homem amar a mulher? Por que a Bíblia não manda a mulher amar o homem? Você já parou para reparar na Bíblia? A Bíblia manda o homem amar a mulher. Porque a mulher, quando ela é amada, ela devolve aquilo 10 elevado a 1000. E Deus, como conhece o ser que fez, diz assim, e uma das dificuldades do homem é amar uma mulher. Então Deus vai lá na área mais vulnerável do homem e diz assim, ame.
A Bíblia manda o homem se entregar à mulher, não a mulher se entregar ao homem. Olha que coisa. Tem isso na Bíblia? Tem. Assim como Cristo se entregou à igreja, o marido se entrega à mulher. Olha que coisa incrível. Poxa. Meu filho, a Bíblia é um livro fantástico. E outra, quando você cumpre a Bíblia, o resultado é fenomenal. A mulher, quando ela é amada, ela devolve esse amor numa potencialização incrível. Muito maior do que o homem. E Deus sabe disso.